Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias e hoje vou ter a honra e a oportunidade de conversar com a advogada, a doutora Natália Freitas. Ela que vai estar aqui para poder falar um pouco mais sobre o direito familiar. Que eu tenho certeza que você conhece alguém ou até mesmo você esteja inserido em alguma situação em que você teve que recorrer a algum advogado que esteja à frente dessa pasta, que possui uma especialização nessa área jurídica. Doutora Natália Freitas, seja muito bem-vinda, boa tarde, e é um prazer e uma honra ter você por aqui. Boa tarde, Luiz Gustavo, agradeço aí, a oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço e é sempre uma honra receber não só você, mas também outros demais advogados e advogadas que já estiveram aqui, outros vão estar ainda, porque eu acho que é sempre muito importante a gente ressaltar a importância dessa área, seja qual for a especialização do profissional, até porque Governador Valadares é uma cidade que possui centenas de excelentes profissionais dessa área do direito. Doutora Natália, para a gente poder começar nosso bate-papo, queria saber de você como surgiu o gosto e o interesse em se inserir na área do direito. É algo que veio de família? Na faculdade, na escola, você já tinha o interesse pela área do direito? Como é que foi essa escolha? Pois é até engraçado. Não tem nenhuma relação com família, Na minha família não temos advogados, ninguém na área do direito. E foi uma coisa que realmente surgiu. Sim. Surgiu um dia do nada, eu falei, gente, tá aí, quero fazer direito. E aí deu super certo. Formei em 2011, em julho de 2011, abri meu escritório em janeiro de 2012. Sim. E graças a Deus estamos aí. Interessante e bacana saber o seu relato, até porque nós sabemos que principalmente do início de toda a trajetória profissional, e ainda mais na área do direito, você pode trazer o seu relato, que ele é um pouco diferente. Porque normalmente quando uma pessoa forma no direito, e quer atuar na área da advocacia, demora um certo tempo, um certo período, para poder logo já abrir o seu escritório. E você, logo quando formou, no ano seguinte, já que você formou no meio do ano, já no início de 2012, você já conseguiu abrir o seu próprio escritório. Imagino que seja um movimento muito diferente da maioria dos advogados, pelo menos aqui em Valadares. Sim. Eu já trabalhava desde cedo, e aí já com essa mente de querer advogar, me programei para isso. Financeiramente falando também. Exato, Então, assim, eu trabalhei na Precoce, trabalhei 8 anos e caminhei para isso aí. Então, saí de lá dia 25, foi meu último dia, 24 para 25 de dezembro, e em janeiro eu abri o escritório. E aí, nesse intervalo, o engraçado é que eu não tinha feito estágio em nenhum escritório. Eu tinha simplesmente feito aquele estágio obrigatório na faculdade. E aí eu consegui uma colega que já atuava há um tempo, a Graziela, e aí abrimos o escritório em janeiro de 2012. Graziela ficou comigo até 2014, aí ela engravidou, teve gêmeos, não voltou. Sim. E deu tudo certo. Você meio que herdou. Então até hoje, E por falar em gravidez, mãe, pai, família, vamos falar do direito familiar e nós sabemos que existem muitas dúvidas acerca dessa área específica do direito. Queria saber de você primeiramente, doutora, o que é o direito familiar, o que consiste? Gostaria de uma breve explicação, até mesmo para o meu entendimento e para quem está nos acompanhando. Sim. Pois é, direito de família é bem amplo, Então aqui a gente trata nessa área, o que se trata com aí? A questão do divórcio, a questão do casamento, a questão da guarda do filho, a questão dos alimentos, e aí também tem sucessão, A questão da sucessão. Então, direito de família é muita coisa, é bem amplo, bem amplo. E antes de a gente poder entrar em outras questões da nossa entrevista, você falou da questão de que o direito de família também aborda a questão de divórcios. E recentemente, constantemente tem saído várias notícias de que a questão do divórcio aumentou muito na pandemia aqui no Brasil. Você que atua nessa área pode comprovar, e de fato essas notícias estão certas, a questão do divórcio aumentou bastante nesse período de pandemia? Gente, por incrível que pareça, aumentou. E você sabe o que é o mais engraçado? É realmente o convívio, Precisavam conviver mais. Para poder ver quem é quem. Exatamente. E aí, bem naquele começo mesmo, que o pessoal estava precisando ficar em casa, não podia sair, o conflito aumentou bem. E sobre uma questão que é muito peculiar do direito
familiar, o direito de família, é a questão da pensão. Sim. Tem muita polêmica, muitas pessoas até brincam, né, que a pensão alimentícia é uma das poucas situações onde a pessoa vai de fato para a cadeia, né? Sim. Constantemente nós vemos aí até alguns famosos, alguns não, vários famosos indo para a cadeia por conta do não pagamento da pensão alimentícia. Queria que você explicasse essa questão da pensão alimentícia, qual é a melhor forma de se resolver, é o diálogo, é na justiça? Conta pra gente. Pois é, o que acontece? A pensão alimentícia, ela é, né, um meio que as partes que estão cobrigadas de resolver a questão do menor, Sim. que ele não tem meios para se sobreexistir, Sim. né? Então, tá aí essa obrigação alimentar, a principal decorre do pai e da mãe, né? O dever de prover os filhos. E essa questão de prover, ela não é só com relação à alimentação, ela é ampla. Sim. Ela envolve alimentos, alimentação, moradia, vestuário, lazer, educação, saúde. Então, ela é bem ampla. Sim. E aí, vai se analisar o que eu falo muito, a gente vê muito falando binômio, é o que vê falando, que é necessidade, possibilidade. Eu, Natália, gosto mais da expressão trinômio, porque ela, de uma certa forma, ela é mais... abrangente para a situação. Mais abrangente, então eu acredito que ela vai ser uma forma mais direta de justiça, porque ela vai olhar a proporcionalidade, a necessidade e a possibilidade daquela pessoa que vai prover o alimento. Então, ela vai ver qual que é a proporcionalidade, a possibilidade da mãe e do pai e qual que é a necessidade em si de quem está sendo alimentado, da criança, do adolescente. E aí, o que acontece? Eu acho que sempre tem que ter, eu acho que a melhor forma é que haja realmente, que isso seja feito na justiça, que tenha um advogado, né? Um advogado, que seja defensoria pública, para orientar esse casal, esses que vão prover os alimentos. E assim, se puder ser consensual, é o ideal, né? Claro. Porque quando é litigioso... o próprio nome já fala, tem um litígio. Sim. E no litígio perde o pai, perde a mãe e principalmente o filho, exato. Então, assim, ter alguém que entenda para auxiliar é o ideal, né? Que seja o advogado, que seja o defensor. E que aquilo seja judicial, porque aquilo ali realmente ele vai passar a ser um dever, uma obrigação, e é aquilo que você falou, é a única prisão cível, né? Realmente, se não pagar, é preso. Sim. E que seja consensual, porque aí as partes vão ter oportunidade de conversar, de expressar e de realmente entender ali qual que é a necessidade da criança, qual que é a possibilidade das partes e a melhor forma de fixar aquilo ali, para que seja leve, né? Hoje a gente vê muito brigas por causa disso. Ô, doutora, você acaba de fixar um negócio, tudo certinho, doutora. Meu ex-marido pegou a criança nas férias e falou que não vai mandar a pensão, e não mandou a pensão, eu vou ter que executar, eu vou ter que fazer isso. Então, assim, que seja, né, que tente ter esse diálogo. Agora, se não tiver possibilidade, não tem jeito, aí tem que ser o litígio mesmo. E uma dúvida, principalmente nessa questão do litígio, porque muitas vezes a gente acompanha na televisão, na internet, os casos de famosos, né, de pais que porventura não pagaram a pensão e acabam indo presos. E aí a gente pensa, só tá indo preso, beleza, mas na maioria dos casos que você já acompanhou, que você tem conhecimento, existe o diálogo para fazer com que não chegue nessa situação extrema de prisão para o pai, ou na maioria das vezes, dos casos, quando tem essa questão do litígio, do conflito, a única opção, a única saída para a mãe, ou para a advogada ou advogado da mãe, é a questão da prisão. O que acontece? Quando a mãe ou o pai, né, quem na verdade recebe, está com a guarda da criança os alimentos, quando ele chega a executar, porque assim, não é só pagar, você não pagou, aí você tem que impulsionar o judiciário, você vai ter que entrar com uma ação que chama ação de execução de alimentos, para poder falar, ei juiz, você está vendo aquele alimento que foi acordado ou que foi fixado? Ele não está cumprindo, ele deixou de cumprir. Então, o que vai acontecer?
tudo subentende que já houve o diálogo, que já houve a tentativa, não teve jeito, teve que ir para a via final, que é, no caso, a ação de execução de alimentos. E ainda, quando você entra na execução de alimentos, a lei te dá uma oportunidade para o devedor de pagar, porque ele recebe uma citação para que em 3 dias ele pague. É um aviso. Exato, olha, tem uma ação de execução de alimentos e você tem a opção aqui, ó, em 3 dias você vai pagar, ou você vai comprovar que pagou, ou você vai provar a impossibilidade de pagar. Então, não paga, não comprova e nem demonstra a impossibilidade. Aí sim, passou aquele tempo, né, que ele teria para se manifestar, aí sim vai se expedir o alvará de prisão. Doutora, você que já está há algum tempo, né, já está há um bom tempo, praticamente 12 anos, né, 12 anos de formada e vai completar, já completou 10 anos com o seu próprio escritório. Saindo um pouco da questão do direito de família, como é que a senhora vê a questão do cenário atual da advocacia em Governador Valadares? Porque constantemente nós vemos aí vários profissionais qualificados. É claro que nós sabemos que todas as áreas profissionais têm as suas mazelas, as suas dificuldades. E você, que hoje é uma das grandes advogadas de Valadares, como é que você analisa esse mercado de trabalho da advocacia em Valadares? Olha, eu acho que é um mercado amplo, sabe? Tem serviço para todo mundo. Sim. Tem serviço para todo mundo. Como a gente pode ver, o dia a dia, ele é direito. Sim. O tempo inteiro, entendeu? Tem aí consumidor, tem aí direito do trabalho, com a reforma trabalhista, direito com a pandemia. Digital, direito marcado, exato, que é direito de marca. Exato. O mercado é muito amplo, muito amplo. E é o que você falou, é o normal em toda profissão. Tem demanda, tem vários profissionais, tem muito cliente, tem demanda para todo mundo. E muitas pessoas veem no advogado aquela imagem de glamour, de só coisa positiva. Quais são as mazelas, quais são as maiores dificuldades que você, que tem experiência e pode falar, olha, Gustavo, a maior dificuldade na advocacia, não só em Valadares, mas em todo o Brasil é essa. Tem alguma ou é tudo bonito, tudo luxo? Não, gente. Quem dera, não é uma Disney, né, gente? Um mundo de maravilhas. Lógico, tem dificuldades, sim. Por exemplo, atualmente nós estamos aí com as dificuldades com relação à pandemia, né? 2020, o judiciário ficou praticamente parado, trabalhando na medida do possível, né? Por causa do Covid. Hoje, por exemplo, eu vejo muita dificuldade para a gente numa audiência de instrução e julgamento de forma online. Né? Você perde muito aquele contato, aquela possibilidade de estar ali, então assim, e aí dentre essas tem várias outras situações, por exemplo, o advogado ele depende muito também do serviço do outro, né? Os clientes às vezes te ligam, doutora, mas meu processo está demorando, gente, o que a gente mais quer é que o processo ande também, né? Que se resolva logo, mas a gente depende da justiça, a gente depende de uma citação, de um mandado ficar pronto. Então, assim, realmente a advocacia também tem essas situações, né? Você não está única ali, você faz o seu serviço, mas você também depende do outro. Doutora Natália, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira vez de muitas outras. Claro, caso a senhora tope para poder estar aqui mais uma vez. Obrigado, sucesso e as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, né, pela oportunidade. Vamos voltar sim. Opa. Muito obrigado mais uma vez, doutora Natália. O Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.